Bem-vindos ao Inteligência Intuitiva. O tema de hoje é mãe. Olá a todos. É verdade, hoje vamos entrar num território que, bem, admito que me apanhou completamente desprevenida. Acredito que sim. Porque, vamos lá ver, quando pensamos em ter sucesso, em construir uma carreira de topo ou em vingar no mundo dos negócios, o que é que nos vem imediatamente à cabeça? O reflexo natural das pessoas é logo pensar no mundo corporativo moderno, não é? Currículos impecáveis, horas extraordinárias. Sim, aquele perfil do LinkedIn perfeitamente polido. Exatamente, o perfil de LinkedIn otimizado, um networking muito agressivo ou um MBA caríssimo. Existe muito esta crença de que o sucesso é quase uma máquina matemática. Certo? Uma fórmula que se resolve apenas com esforço visível, pronto, com otimização de tempo e com métricas. É a cultura do hustle, não é? De dominar a próxima folha de cálculo ou de fechar negócios de forma muito dura na sala de reuniões. Mas o nosso mergulho de hoje vira essa lógica completamente de pernas para o ar. Sem dúvida. A ideia central aqui, e quem nos ouve pode ficar um bocado chocado, baseia-se na obra do psicoterapeuta Bert Hellinger sobre as ordens do sucesso. E o que ele diz é que as fundações de uma verdadeira vitória profissional não começam na universidade, Não de tudo. nem no primeiro emprego. Começam literalmente no berço. É fascinante. Há aqui uma ligação surpreendente e diria mesmo quase invisível entre a nossa relação com a figura materna e o nosso êxito na vida profissional. O que, à partida, parece não fazer sentido nenhum. Pois parece estranho, mas o princípio fundamental é que as leis que regem o sucesso no trabalho e as leis das relações familiares hum, não são gavetas separadas na nossa mente. Ok. Elas seguem as mesmas ordens emocionais. No fundo, a forma como lidamos com a vida profissional é um espelho. Uma projeção. Exato. Uma projeção direta da postura interna que adotamos em relação à mãe, que é, a nossa primeira e principal fonte de vida. Ok, vamos lá desconstruir isto aos poucos, porque é um salto enorme. Quer dizer que as noitadas a trabalhar e os sacrifícios no escritório podem estar a bater tipo num teito invisível puramente por causa da forma como gerimos a relação com a nossa mãe? O mecanismo é esse mesmo, porque a mãe não é apenas uma figura parental. No nosso desenvolvimento mais primitivo, ela representa o próprio mundo, Certo, é o primeiro contacto? nem mais. É o primeiro contacto com a realidade externa. Portanto, o molde que criamos nessa interação primária vai ser o molde que usamos para interagir com tudo no futuro. Incluindo a profissão, o dinheiro? Incluindo a nossa empresa, os clientes, o dinheiro, tudo. E para compreender como isto fica cristalizado no nosso cérebro, temos de recuar literalmente à estaca zero, Ao início de tudo. ao exato momento físico em que essa ligação ao mundo começa, que é o nosso nascimento. O verdadeiro dia um da nossa existência. O nosso primeiro grande desafio. E o primeiro e mais decisivo êxito das nossas vidas. O nascimento é uma travessia monumental. Pensemos na biologia da coisa. Vir ao mundo implica um esforço físico tremendo por parte do bebê. Sim, não passei no parque. É a nossa primeira experiência real de agência. É aquele momento inaugural em que o nosso sistema nervoso registra eu consigo impor-me, eu consigo passar por um obstáculo e sobreviver. Uau, nunca tinha pensado nisso nesses termos. Mas o aspecto crucial aqui é que este não é um sucesso solitário. É o nosso primeiro sucesso conseguido com a nossa mãe. Em conjunto. Exatamente, é desse esforço conjunto de contração, de empurrão, que extraímos a capacidade visceral de mais tarde nos impormos nos desafios da vida. Espera lá. Aqui eu sinto que tenho de levantar uma questão provocadora. Porque a medicina moderna alterou muito essa dinâmica e se o nascimento foi difícil? Uhum, boa pergunta. Existem milhares de pessoas que nos estão a ouvir agora cujos nascimentos não seguiram esse curso natural. Estou a pensar, por exemplo, em bebés que nascem de cesariana, ou partos com fórceps, ou até os prematuros. Sim, os vão para as incubadoras. Exato, levados de urgência para incubadoras, cheios de tubos, longe do toque da mãe. Isto é tipo, como começar uma maratona já com um entorse no tornozelo e ter de aprender a correr de forma diferente. Essa analogia da entorse no tornozelo é perfeita. Capta a essência do problema, porque de facto altera a passada logo no primeiro metro da corrida. Um nascimento com grande intervenção médica interrompe esse primeiro movimento autónomo. Pois, Ter uma força cirúrgica a retirar-nos do útero sem que tenhamos tido de fazer o esforço de passagem limita temporariamente a nossa capacidade natural de agir. o bebê não lutou da mesma forma. Exato. O sistema nervoso não registra a experiência de eu lutei e cheguei aqui.
registra uma inércia ou até um trauma. E isso pode traduzir-se mais tarde numa dificuldade crónica de afirmação no trabalho. Tipo uma tendência para desistir logo à primeira. Sim, ou para esperar passivamente que alguém nos venha salvar, parando um grande obstáculo profissional. Fogo! Fica-se logo com uma desvantagem mecânica e emocional gigante. Sim, mas existe aqui um lado encorajador, atenção. Os textos que estamos a analisar mostram que estes limites iniciais não são, uma sentença perpétua. Podem transformar-se num traço de resiliência. Mas como se a falha já lá está? A chave é o reconhecimento consciente dessa lacuna. Se percebermos que uma certa inércia na nossa carreira vem desse início atípico, podemos resgatar essa força de outra maneira. Ok. Muitas vezes aprendemos a fazer isso integrando ajuda externa. Da mesma forma que precisamos dos médicos para nascer, podemos aprender a usar mentores ou parceiros de negócio. Como aliados estratégicos e não como salvadores. Nem mais. O trauma inicial passa a ser um mapa que nos mostra onde precisamos de trabalhar a autonomia. Isso alivia imensa pressão, sinceramente. Tira-nos daquele papel de vítimas das circunstâncias. Exatamente. Mas, avançando um bocadinho na cronologia mental, se o nascimento foi o primeiro desafio superado, a fase imediatamente a seguir dita a forma como nos vamos nutrir do mundo, não é? Certo? O que nos leva ao segundo grande marco desta teoria do sucesso do Ellinger. Que é? É o ato de ir até à mãe e tomá-la no peito. É o processo de aceitar a nutrição e o cuidado. Ao fazê-lo, estamos a aceitar a mãe como a fonte original da vida. Sim, mas quando olhamos de fora, um bebê não faz muito mais do que estar ali deitado a receber o leite. Parece super passivo. Parece, mas internamente, é de uma exigência brutal. A criança precisa de sugar com força para que o leite flua. Isso exige um esforço muscular imenso. Pois é, nunca pensemos nisso. Tem de chorrar, tem de chamar a mãe, comunicar ativamente a sua necessidade. E, a um nível mais subtil, precisa de se alegrar com aquilo que recebe, para que a conexão se complete. É uma busca ativa. É uma busca ativa por sobrevivência. E a ligação que o autor faz aqui é fascinante. Tomar a mãe totalmente significa, para o nosso inconsciente, tomar a vida como um todo. Ok, deixa-me tentar materializar isso porque é forte. Se tomar a mãe é igual a tomar a vida, o que é que acontece quando isso falha? E se não a tomamos totalmente? Aquilo que rejeita a mãe, seja abertamente ou através daquelas reservas subtis, acaba por rejeitar o trabalho e a profissão. A sério? Sim, a vida e o sucesso vão afastar-se dessa pessoa na mesma medida em que ela se afasta da mãe. Existe quase uma correspondência matemática nisto. Uau! Quando alguém se alegra com a mãe e aceita o que ela tem para dar, desenvolve a capacidade de se alegrar com a vida. A premissa dele é muito clara. Todo o sucesso tem a face da mãe. Essa afirmação é um abanão gigante. Todo o sucesso tem a face da mãe. Nós achamos sempre que o sucesso tem a face do nosso esforço, das horas extra, do mérito. Exato, mas as bases são muito mais profundas. Mas vamos trazer isto para a realidade corporativa. Se alguém guarda ressentimentos profundos ou queixas antigas em relação à mãe, essa pessoa está, no fundo, a colocar um teto de vidro invisível na sua própria carreira. Sem dúvida. Como é que isso se manifesta no dia-a-dia? Imagina alguém de facto e gravata, numa multinacional. Como é que essa reserva materna aparece ali? Manifesta-se através de hesitação, de autossabotagem e, principalmente, de uma incapacidade crónica de receber. Quem tem reservas em relação à mãe tem reservas em relação à vida. Dá-me um exemplo prático. É aquela pessoa que nunca se sente preenchida com as vitórias. Trabalha imenso, dão-lhe uma promoção com grande aumento salarial e ela desconfia logo. O típico síndrome do impostor. Exatamente. Sente isso de forma paralisante. Não celebra e, de forma muito subtil, rejeita o dinheiro ou as oportunidades de brilhar. A postura de eu não quis o que a minha mãe tinha para dar transforma-se em eu não vou aceitar as recompensas que a minha empresa tem para me dar. É quase como se o cérebro dissesse: eu sobrevivi na escassez afetiva, portanto, se me deres abundância profissional, eu vou rejeitá-la para manter o sistema seguro. É exatamente isso. Vemos tantas pessoas brilhantes, estagnadas, por causa disto. Mas quer dizer, ninguém acorda de manhã e decide criar este bloqueio de propósito. Claro que não. Ninguém pensa, hoje vou guardar ressentimento para estragar a minha avaliação de desempenho. Por que razão é que se criam estas barreiras logo no início da vida? Porque a criança não o faz por maldade. Falo por pura sobrevivência. Este fenómeno, na teoria, chama-se o movimento interrompido. O hábito natural de ir em direção à mãe
é tragicamente cortado muito cedo. E as causas nem precisam de ser grandes traumas óbvios. Como assim? Muitas vezes, aos olhos de um adulto, são coisas normais. Mas para a percepção de um bebé que não tem noção do tempo, são eventos catastróficos. Uma mãe que fica doente e vai para o hospital umas semanas, Ah, claro. ou o bebé que tem uma infecção e fica na neonatologia, longe do toque, ou até uma mãe com depressão pós-parto que está lá fisicamente, mas emocionalmente inacessível. Sim, para um bebê de 3 meses, uma separação de 2 semanas não é temporária, é a eternidade. É o fim do mundo. A dor dessa separação, esse desamparo de não poder chegar à mãe, cria um terror tão insuportável no sistema nervoso que desencadeia uma defesa drástica. Que é desligar? Exato. A criança desliga emocionalmente. Decide internamente: eu fico sozinho. Não vou precisar de ninguém. Separo-me dela para não sentir esta dor. É um fusível que dispara para proteger o quadro elétrico. O corpo guarda a pontuação toda. A memória celular registra esse choque e cria um protocolo de segurança máximo. Mas como é que isso dita as regras na idade adulta? O corpo não esquece nada. Anos mais tarde, quando essa pessoa sente o impulso de ir em direção a algo importante, tipo um salto de carreira, o corpo aciona o alarme do antigo trauma. O cérebro associa o ir em direção a algo ao perigo da dor original. Sim, em vez de avançar com confiança, a pessoa fica estática, fica parada à espera que venham ter com ela. Fica à espera que o sucesso lhe bata à porta. E mesmo quando o sucesso se aproxima, a pessoa sente uma ansiedade extrema com essa proximidade. Rejeita. Proximidade soa a perigo. Transportando isto para o trabalho, que é o que nos interessa aqui, isto traduz-se numa postura profissional completamente passiva e reativa. Uma paralisia total no ambiente empresarial. Tal como no amor, no trabalho a pessoa adota a posição de espera. É aquele colaborador que fica sentado à espera que o aumento lhe caia no colo por artes mágicas. Sem nunca ter pedido e sem justificar com trabalho. Exato. E escondem-se atrás da equipa. Em vez de assumirem um projeto difícil, recuam. E, o que é mais revelador, rejeitam ajuda de mentores. Porque aceitar ajuda obriga a baixar as defesas, obriga a ser vulnerável. Nem mais. E na memória corporal deles, vulnerabilidade significa a dor excruciante de não ter tido a mãe quando precisava. Deixa-me fazer aqui uma analogia muito visual para quem nos ouve. É como estar num jogo de ténis importante, mas, em vez de correr pelo campo para ir bater na bola, a pessoa fica parada no fundo do corte. Fica ali pregada ao chão, ofendida, zangada com a raquete e com o árbitro, porque a bola não foi parar milagrosamente às cordas dela. Brilhante. A palavra-chave aí é a ofensa. Esse sentimento de indignação é o sintoma mais claro do movimento interrompido. A pessoa ofendida sente que a empresa lhe deve algo. Sente-se sempre injustiçada. Sim, sente-se injustiçada com as promoções dos outros, quando a verdade dolorosa é que foi o seu próprio movimento em direção à vida que parou no passado. O universo não está contra ela. Ela é que deixou de participar no jogo. Ok, isto leva-nos à grande encruzilhada. Já temos o diagnóstico feito, percebemos que estamos no fundo do corte de ténis devido a um trauma não resolvido com a mãe. Como é que desatamos este nó? E é aí que a coisa fica intensa. Pois, porque se precisamos de soluções, como é que corrigimos esta postura para desbloquear o nosso crescimento pessoal e financeiro? O núcleo da solução passa por um processo de reconciliação visceral. E digo visceral porque não é uma coisa intelectual do tipo, eu perdoo-te. O trauma tem de ser desfeito no ponto físico e emocional onde começou. Uhum. A cura exige uma regressão através do sentimento até à situação original. A pessoa precisa de voltar a sentir-se na pele daquela criança, olhar para a imagem da mãe dessa altura e tomar a decisão de avançar. Mas isso deve doer imenso. Muito. Tem de fazer este movimento avançando através da dor, da enorme raiva, da decepção e do medo de abandono que ficaram ali encapsulados. Ou seja, não é por um penso rápido de positividade tóxica e dizer que está tudo bem. É caminhar por entre o fogo dessas emoções negativas. Exato. Exato. Não há desvios possíveis. É dar pequenos passos com amor em direção à mãe, suportando a vulnerabilidade, até sentir que pode finalmente deixar-se cair nos braços dela. Onde antes houve ruptura, passa a haver encontro. Isso deve libertar uma energia brutal que estava gasta a manter as defesas. Mas, confesso, soa tudo muito abstrato. Percebe perfeitamente. Para as pessoas que nos ouvem agora, se calhar no trânsito para o trabalho, isto parece difícil de agarrar na prática.
O texto falava num exercício prático, não era? Alguma forma de materializar isto. Sim. Existe um exercício somático descrito nos textos que é muito poderoso. Serve precisamente para reverter essa postura de afastamento crónico para uma de dedicação profunda. Como é que se faz? A pessoa senta-se na ponta de uma cadeira, com as costas direitas, sem encostar, para ter uma postura ativa. Fazes várias respirações profundas, deita o ar fora pela boca e inspira pelo nariz. Depois fecha os olhos e pousa as mãos nas coxas, viradas para cima. Estamos a colocar o corpo num estado de prontidão física, despido de armaduras. Precisamente. E aí inicia-se o movimento. Muito lentamente, a pessoa começa a estender os braços e as mãos abertas para a frente. Na imaginação, está a tentar alcançar a mãe. Isso fisicamente cansa. Cansa imenso. Os músculos começam a tremer. E durante esse esforço desconfortável, a pessoa deve reconhecer mentalmente todas as vezes na vida em que se fechou, as oportunidades e pessoas de que se afastou. O corpo vai querer baixar os braços, mas o desafio é mantê-los ali. O desconforto físico acaba por libertar a dor emocional contida, não é? Funciona como uma purga. E depois, o que é que acontece no fim dessa resistência? Quando a dor atinge o pico, a pessoa abre os olhos suavemente e, sem baixar os braços, muda o foco. Começa a observar o ambiente que a rodeia não como objetos separados, mas como um todo. Tenta sentir o espaço, abre a audição para ouvir os sons do mundo. É uma ancoragem brutal no presente. Exato. É aterrar no presente totalmente desperto e receptivo. Ao fazer esta abertura forçada do corpo com a intenção de estar ligado, dá-se uma mudança profunda. Deixamos de nos sentir isolados. A ponte com a mãe refaz-se internamente e expande-se para os outros. O medo dá lugar à confiança. Sim, e o resultado é impressionante. Redescobrimos a capacidade de nos relacionarmos com os colegas, com as chefias, com os clientes. O afastamento transforma-se numa dedicação feroz. Deixamos estar no tal fundo do corta-lamentar e vamos à rede bater a bola. Uma dedicação total à empresa e aos clientes. Quando quebramos a redoma do ressentimento, o sucesso profissional já não fica estagnado. Nós já não estamos sentados à espera que nos venham salvar. Criamos um magnetismo diferente. Sim, e a alegria e as promoções fluem livremente em nossa direção, porque a base da casa foi reparada. É uma viagem introspectiva absolutamente fascinante. Começámos com a visão clássica de currículos e métricas e fomos desaguar à conclusão de que o verdadeiro motor do sucesso reside na mais biológica de todas as relações. É verdade. Podemos sublinhar uma grande reflexão a partir disto. Muitas vezes, a chave para o próximo grande salto na carreira não é um curso de liderança, mas sim ter a coragem de curar a relação fundamental que nos deu a vida. Exige uma coragem enorme. É muito mais fácil culpar o chefe ou a economia do que assumir esta responsabilidade pelas nossas feridas. É verdade. Fica o desafio para quem nos ouve. Da próxima vez que sentirem o sucesso a escapar-vos, perguntem-se com brutal honestidade: estou paralisado à espera que o sucesso venha ter comigo para compensar a minha dor? Ou estou disposto a curar-me e a dar o primeiro passo em direção a ele? Que provocação excelente! Fica claro que a sala de reuniões e o nosso berço estão ligados por fios invisíveis. E é com este que terminamos a análise de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Um beijinho à minha querida mãe. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.